Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Guilherme Assunção, sou psicólogo, psicoterapeuta, trabalho com abordagem centrada na pessoa há mais de 10 anos, atendendo a jovens, adultos e idosos. E uma outra parte do meu trabalho é dedicada à temática das pessoas adultas que foram abusadas sexualmente na infância e adolescência. Hoje estamos aqui para a gravação do 13º episódio do podcast da Lama Luz. E eu tô aqui recém-recuperado de uma gripe daquelas, me derrubou bastante. E talvez eu ainda esperei um pouco, ainda mais pro final da semana para poder gravar o episódio, para não ficar com uma voz tão estranha. Eu tava meio sem voz ao longo desse tempo. E se você notou alguma diferença aí, saiba que é por conta disso. Mas estamos aqui firme e forte para continuar com o nosso processo de estar compartilhando e contribuindo com as reflexões, com as questões relacionadas a esse universo, né? Antes de continuar, de falar exatamente sobre o que eu quero falar hoje, eu quero fazer o alerta de gatilho, né, que eu sempre faço em todo episódio. O tema do podcast é essa temática do abuso sexual, e falar sobre abuso sexual sempre é uma tarefa que requer, né, um equilíbrio entre o reconhecimento dessa urgência, do quanto temos que tirar esse assunto do silêncio, de um lugar de segredo, mas também, principalmente quando eu estou falando de pessoas adultas, importa também que você que me escuta, que você preste atenção a como você faz esse acesso, né? Como você chega até aqui, o que você vai estar ouvindo, me ouvindo, o que é que isso mexe em você, porque pode tocar em feridas, pode tocar em memórias, pode tocar em processos que são densos, são delicados, e de alguma forma é importante que você cuide disso também. E que se por acaso você se sentir mal ao estar aqui me escutando, que você possa dar uma pausa e poder realmente encontrar recursos de autorregulação, de autocuidado, para que esse acesso não tenha que ser mais sofrido do que o necessário, sabe? De alguma forma falar sobre essa temática, a depender do que você viveu, talvez não tenha como não ser sofrido, mas quando a gente está atento a esse autocuidado, a gente pode também fazer isso de uma forma que não tenha que ser tão intenso esse sofrimento por acessar esse conteúdo, sabe? Então é isso. Então tenha cuidado consigo ao estar aqui comigo. E o assunto do episódio de hoje me foi trazido por um comentário que eu respondi no Instagram, numa notícia que falava sobre uma situação de abuso sexual de uma menina de 4 anos que estava sendo abusada sexualmente por um amigo da família. E que ela contou para a mãe e que a família de alguma forma se organizou e fizeram a intervenção de irem em busca do abusador, e todos foram para a delegacia. E eu não vejo só a matéria, né? Eu vejo também os comentários e tal, me interesso de saber o que as pessoas pensam, falam depois disso, né? E eu vi um comentário que me mobilizou, até respondi a pessoa lá, né? Não sou muito de responder assim, mas era um comentário que inclusive é recorrente em algumas notícias, que era o comentário da pessoa falando que infelizmente isso não ia dar em nada, o fato de todo mundo parar na delegacia. Infelizmente também eu posso concordar com esse receio de que mesmo que todos tenham ido parar na delegacia, que juridicamente falando isso não dê em nada, ou seja, que o autor talvez possa não ser responsabilizado pela violência. Mas aquilo também me mobilizou a pensar, e é sobre isso que eu quero falar hoje, pensar sobre o quão é importante o que a gente faz depois que o abuso acontece. Eu queria trazer 2 indicadores de agravantes que eu trouxe, eu acho que foi no 6º episódio, no episódio que eu falo sobre o que é abuso sexual, né? Ampliando essa compreensão. E eu falo sobre a definição de abuso sexual e também falo, no final do episódio, eu falo sobre alguns indicadores de agravantes. Ou seja, indicadores que trazem uma possibilidade de um abuso sexual ser mais grave do que em outras situações, né? E, enfim, eu falo várias coisas lá, mas o que eu queria trazer para cá são dois indicadores, que é o grau de silêncio e de segredo envolvido na situação, ou seja,
se entende que quanto maior o segredo, maior é o dano. E o outro indicador é o suporte sócio, familiar, institucional, o que acontece nessa questão do qual assistência que uma criança tem depois que o abuso acontece. E isso também vai ser um indicador é, do quanto um abuso vai ser mais grave ou não. Então eu queria trazer esses dois indicadores para cá para a gente poder pensar sobre isso, sabe, pessoal? Porque assim, como eu estava falando há pouco, né? Se tem uma preocupação grande, e volto a dizer que é importante, que a gente tem de tentar impedir com que o abuso aconteça. Que o abuso não chegue nas nossas crianças, né? Sou pai hoje em dia. E lógico que é importante se fazer um trabalho de educação sexual e conversar sobre as coisas, munir as crianças de conhecimentos acerca do corpo, do que pode acontecer e tal, para que elas tenham a possibilidade de se autodefender caso o abuso chegue nelas. Mas isso não tem como impedir do abuso chegar. A criança pode ter uma capacidade de responder melhor aquilo e poder compartilhar com os pais e poder falar alguma coisa na hora, mostrar, né? Tem tem uma fala que mostra muito isso, né? Muitas vezes o abusador, ele tá atrás daquelas crianças que ele acha que pode ser mais fácil, mais simples e tal, e onde ele consegue ter aquele silêncio. E muitas vezes, se ele percebe uma criança que tem um conhecimento mínimo, que pode falar algo para ele, pode ser que aquilo já faça com que ele já saia de perto e tal, e não dê continuidade àquela ação, enfim. Então é possível talvez munir as crianças para que elas possam ter uma resposta que sejam menos aprisionadoras, menos sofridas, menos traumáticas naquele momento. Mas ainda assim é difícil impedir com que o abuso chegue, porque, como a gente tem falado aqui, né, o abuso sexual, a maior parte deles acontece dentro de uma dinâmica intrafamiliar. Então, é na casa de parentes seus, é na sua própria casa, é na casa de amigos próximos, né, como eram amigos da família, nessa notícia que apareceu, né. Então, é difícil impedir com que o abuso chegue, mas é importante, se você é pai e mãe, entender que não é porque o abuso aconteceu que tá tudo perdido, sabe? Eu dei um suporte a um familiar de uma pessoa que tem passado por isso. E o familiar, quando chegou pra mim, falou, trouxe um pouco essa ideia de que agora que ela soube que isso aconteceu, a vida da vítima foi perdida. E eu falei, veja, eu entendo esse sentimento, é difícil e tal, mas é importante que você saiba que não foi perdida. A gente tá aí, a gente tem que parar pra ver o que pode fazer, como cuidar e tal. Então, ao mesmo tempo que a gente acolhe a dor e o sofrimento e o luto, enfim, em relação a isso, mas é importante entender que, olha, agora é o momento da gente poder entender que o jogo não acabou, não é que tá, perdi o jogo. Se o abuso chegou na minha família, então perdi o jogo. Não, agora é a hora da gente poder de alguma forma se cuidar para ver qual a melhor resposta que a gente dá a isso, porque volta aos indicadores de agora que eu falei, né? O grau de silêncio do abuso ou do segredo é um indicador de agravante. Então, se a criança ela passou por aquela experiência e você dá a possibilidade de condições daquela criança poder falar sobre isso, ressignificar, cuidar, é possível que se ela não precisa guardar aquilo como um segredo dela, então aquilo minimize um pouco o dano que acontece. Então, aqui já linka com o outro agravante que eu falei, né? Se você consegue dar um suporte sócio, familiar, institucional, profissional e tal com aquela criança, é possível que aquela experiência não se enraize tanto na experiência da criança, sabe? Eu gosto sempre daquela metáfora que eu uso, né? Como se o abuso sexual fosse uma sementinha que você joga num terreno fértil e conseguir perceber, identificar o abuso, conseguir acolher e trabalhar ele, é como se fosse meio que pegar essa semente antes dela germinar muito, antes dela virar uma árvore muito grande na vida da criança, adolescente, adulto, que vai vir se formando, né? Os adultos que eu atendo, as pessoas adultas, elas muitas vezes, por tantos anos de silêncio, já chegam com uma série de desenvolvimentos a partir do abuso sexual. Então, quando você pode fazer alguma coisa com a criança ali, é importante perceber isso, que ao que quando você faz alguma coisa ali, muita coisa pode ser minimizado ou agravada.
Então, se familiares vão lá e desacreditam a criança, diz que é mentira, culpam ela, ou faz qualquer outra coisa, então aquela experiência que já foi traumática vai ser agravada, vai ser piorada, o impacto que a criança sentiu vai ser piorado na vida dela. Porém, o oposto também é real. Se ela é acolhida, se ela é cuidada, se ela é encaminhada para cuidados profissionais e tal, então aquela experiência pode ser minimizada. Por que isso, sabe, pessoal? Eu falo, e essa frase eu vejo que ela tem um lado de lama e um lado de luz, mas eu vejo que, paradoxalmente, o abuso sexual é um evento que ele não termina quando acaba, ele perdura. Porém, a vida também. O que é que eu quero falar com isso, né? Se você está vivenciando uma experiência dessa, se você vivenciou, seja episodicamente ou de maneira mais duradoura, um abuso sexual, tem um momento que ele para de acontecer. Se você é uma pessoa adulta, né, ele parou de acontecer em algum momento. Só que o fato dele ter terminado, o fato do abuso sexual parar de acontecer, não significa que o evento na sua vida parou. Na verdade, no momento que se termina o abuso sexual, ainda se tem muita coisa para lidar, para você ver como é que você vai continuar sobrevivendo a partir dele. Então, ele perdura. Ele perdura na sua memória, no seu corpo, nas suas ações, nos seus comportamentos, nas suas respostas traumáticas. Ele perdura em várias coisas. Porém, a vida também. A vida também perdura. Então, o fato de que se a gente parar para entender que os efeitos do abuso sexual eles perduram na nossa vida, de alguma forma, existe a possibilidade de eu poder cuidar também para que esses efeitos sejam minimizados. Isso não tem que ser uma sentença absoluta de sofrimento para o resto da vida. Então eu tô falando aqui, e nesse ponto esse começo do episódio tá parecendo um pouco falar para as pessoas, para pais e mães, né? E é um pouco falar para pais e mães, falar para mim mesmo que, olha, se você tem crianças, faça o possível para poder ajudar a prevenir, e a educação sexual é fundamental nesse sentido. Porém, saiba que se por acaso isso também chegou na sua família, de maneira externa ou interna dentro da sua própria família, se você realmente consegue ter um senso de agenciamento e olhar para sua criança e dizer assim, eu quero cuidar dela, saiba que muita coisa pode ser feito ainda. Você pode, o que você vai fazer a partir de agora nessa temática com a sua criança, a criança que você convive lá, né, externamente é você, vai fazer uma grande diferença na vida dela. Então, o jogo ainda não acabou. Então, estou falando para esse público especificamente agora. Porém, como o podcast e o universo, a fatia desse universo do abuso sexual que eu resolvi me dedicar foi as pessoas adultas que passaram por isso, eu também quero falar com você, pessoa adulta que passou por essa experiência. Porque o que acontece, né? Eu tô falando aqui que o que se faz ou deixa de fazer quando o abuso sexual acontece é extremamente benéfico ou extremamente agravante do sofrimento da criança, né? Só que se você é uma pessoa adulta que passou por isso, é muito provável, eu ainda não escutei relato de pessoas que passaram por isso há muitos anos atrás e tiveram intervenções muito cuidadosas. O relato comum que eu escuto é de pessoas que ficaram em silêncio, que tentaram falar, mas foram desacreditadas e tal, e isso que eu falei agora. Ou seja, que foram retraumatizadas quando tentaram se expressar para familiares e coisas do tipo. Então, você pode me ouvir agora e falar, poxa, Guilherme, tá, tô escutando esse podcast, tô ouvindo você falar para os pais de agora, quer dizer assim, olha, cuide das suas crianças nesse momento, que isso pode aliviar bastante o sofrimento delas pro futuro, mas tá, e eu? E eu que não tive isso? E eu que já carrego as sequelas disso? E eu que já carrego as dores de não ter sido acolhida, de ter me sido culpada, de ter me sido suja e de ter ficado solitária esse tempo todo com essa dor? Enfim, e aí? O que é que eu faço com isso? E aí o que eu quero trazer pra cá, sem querer colorir muito as dores, sabe? Sem querer fazer de conta que as dores não são reais e concretas e minimizar o impacto disso na sua vida, ainda mais quando se passaram
se passou tanto tempo, né? Mas o que eu quero dizer pra você é que a segunda parte da frase que eu falei, ela é real. O abuso sexual não termina quando acaba. Porém, a vida também não. Então, o que é que eu quero dizer isso pra você agora? É assim, eu já falei em outro momento aqui que toda pessoa adulta, ela tem um certo descompasso que é um drama, quase como uma maldição na vida, mas também é a chave onde a gente vai encontrar uma saída desse labirinto, que é saber que toda pessoa adulta que foi abusada sexualmente, ela carrega ali uma criança em forma de imagens congeladas, em forma de dores guardadas e que ficaram fixadas naquele momento do trauma, naqueles momentos que que o abuso aconteceu e que muitas vezes é esse ponto que fica guardado dentro da pessoa e que a pessoa segue carregando pro resto da vida, se ela não tem como trabalhar isso naquele momento. Mas se eu estou dizendo para você que toda pessoa adulta carrega essa criança, é difícil, porque eu digo que é o drama e é a maldição. Por quê? Porque é muito difícil para uma pessoa adulta ter comportamentos, entre aspas, muito infantis. Porque quando alguma experiência do momento presente toca nessa ferida dessa criança, muitas vezes a resposta traumática que a gente dá é realmente se comportar como se a gente quase que não fosse um adulto, porque não é racional. A Ediane Ribeiro, ela fala sobre isso, né? Quando toca em algumas coisas, quando a gente se aproxima do vórtice do trauma ali, muitas vezes não é mais as faculdades mentais mais elaboradas que a gente está atuando, que a gente coloca para funcionar nesse momento. Então não é a parte mais racional da gente que a gente aciona nesse momento. Quando a gente chega no lugar do trauma, muitas vezes a gente aciona toda a nossa confusão, toda a nossa questão mais de luta e sobrevivência e tal, e muitas vezes a gente não sabe o que fazer e fica ali, paralisado, congelado, sem saber o que fazer com aquilo, tentando se manter o mais distante possível daquele trauma de novo. Então a gente se aproxima, se sente totalmente perdido, confuso, entra numa bad danada e tenta sair e nunca mais voltar pra lá, mas isso sempre volta e tal. Então é difícil ter essa criança perto da gente porque a gente sente ela como se fosse algo que sempre me desestabiliza, que mostra dia após dia que aquele sofrimento não vai ter fim. Porém, aquela criança continua perto da gente, o fato dessa criança continuar perto da gente também nos permite poder entender que, tal como eu tô falando pro pai e pra mãe de uma criança de agora, quer dizer assim, ei, o abuso aconteceu, ainda tem muito jogo pra jogar, é como se eu posso chegar pra você, pessoa, e falar assim, olha, por mais que tenha se passado 10, 15, 20, 30 anos depois daquilo, essa criança ainda tá aí. Essa ferida tá aberta. Muitas vezes sentindo dores como se tivesse acontecido ontem, na semana passada. E isso também traz a possibilidade de você cuidar dessa criança agora. Muitas vezes, o trabalho que eu tenho feito com as pessoas adultas que me procuram é de, entre aspas, dar para elas aquilo que elas não tiveram lá atrás, que elas não tiveram como ter suporte lá atrás. Então as pessoas me procuram falando das suas confusões, falando das suas dores, falando das suas culpas, dos seus medos, das suas vergonhas, falando das distorções da sexualidade, de como, sei lá, por exemplo, o fato de ter sentido algum tipo de excitação na hora do abuso sexual gera uma imagem de culpabilização, de eu gostava daquilo. Então, a pessoa adulta, ela vem ao longo dos anos e o quebra-cabeça muitas vezes é um pouco mais demorado de montar, porque essas memórias, essas sensações, essas impressões vêm tudo misturado com tantas outras coisas. Mas se eu parar pra ver, a pessoa tá trazendo pra mim aquelas várias experiências que ela sentiu quando o abuso aconteceu ao longo da vida dela. E naquele momento que aquilo aconteceu, ela não teve alguém por perto pra dizer que a culpa não era dela, pra dizer que o fato dela sentir prazer no abuso sexual não significa que ela seja uma pessoa ruim, moralmente deplorável, que ela tenha gostado e que ela tenha querido, que ela não falou porque ela quis que aquilo acontecesse e tal. Ela muitas vezes não teve alguém para poder só estar junto,
e dizer: eu tô contigo, eu te reconheço na tua dor, você pode chorar, foi sofrido realmente, e tô aqui contigo. Então, essa pessoa adulta, ela não teve uma série ela não teve uma série de experiências, entre aspas, curativas, que pudesse ajudar ela a se reorganizar diante daquilo que aconteceu. E ela vem pra mim. E quando ela chega pra mim, e eu não vou aqui traçar pra você uma receita, na verdade, quando eu tenho mais tempo, como um curso e tal, eu posso falar disso mais detalhadamente, mas eu não posso gerar pra você uma receita de como é que se faz isso, que você tem um passo a passo, faz assim, faz assim, faz assim, faz assim. Mas o que eu ofereço é justamente aquilo que faltou lá atrás. Então, é muito importante que você, pessoa adulta, saiba que se você não foi acolhido lá atrás, se você foi culpabilizada, se você foi responsabilizada, se você foi desmentida, não foi acreditada, se você foi rejeitada, excluída, se você foi retraumatizada pelos familiares e tal, é importante que você saiba que agora que você é adulta, que tendo um espaço e tendo um recurso para poder realmente cuidar um pouco mais dessa ferida, é importante que você saiba que você pode se oferecer, no caso quando a pessoa vem para mim, eu tô junto nesse processo, se oferecer aquilo que não teve lá atrás. Então, se oferecer o acolhimento que não teve lá atrás, se oferecer realmente o colo que não foi dado lá atrás, um espaço para chorar mesmo e tal. Então, é, tenho visto, não é de hoje, tenho visto isso acontecer. Muito, muito, muito vejo isso muito acontecer. Vi que isso aconteceu muito comigo, né, no meu próprio processo, onde quando eu fui parar para entender todo o quebra-cabeça complexo que se tornou minha personalidade depois do abuso sexual. Eu vou ter um episódio que eu queria falar sobre as questões da sexualidade e tal, que foram pesadas para mim também e tal. Então, mas toda a autoestima, todo o sentimento autodepreciativo, toda depressão mesmo que eu acho que eu tive ao longo da vida, só não me afundei totalmente assim, enfim, como eu pude me cuidar desde cedo, então eu pude lidar com isso de maneira diferente. Então, assim, eu vi isso acontecendo comigo quando eu não conseguia entender, não conseguia compreender, não conseguia fazer relações de causa e efeito, não conseguia chorar o que eu tinha que chorar antes de começar a ter uma ajuda, sabe? E a partir do momento que eu comecei a compreender, a chorar, a liberar essa energia, a poder voltar lá atrás e compreender algumas coisas que eu sentia que não faziam sentido nenhum e tal. Então, quando eu pude fazer isso, como essas coisas foram se aliviando, como eu pude dar colo para essa criança, como eu pude realmente acolher o Guilherminho. Giga era o meu apelido de infância. Então eu pude acolher o Giga e pude chegar pra ele e falar: caramba, difícil tá aí, né? É difícil pra caramba. Difícil sentir essas coisas todas. E eu não chegar pra dizer que aquilo que eu tava sentindo e minha criança sente é mentira, não é real, não deveria ser isso. Não é assim que a gente, de alguma forma, supera um abuso sexual. Na nossa racionalidade parece que é. A gente tem que chegar pro sofrimento da criança e falar: você não deveria sentir isso porque você não é culpada, porque a gente fala de um ponto de vista muito racional. Para eu poder trazer essa fala para uma criança, primeiro eu tenho que olhar bem nos olhos dela. Eu tenho que me aproximar bem de perto da dor que ela está vivendo para que essa criança possa ter condição de me escutar. Chegar rapidamente para minha criança e falar: olha, você não teve culpa de nada e pronto, para de chorar e segue em frente, ia ser só reprimir a dor que eu senti e que nunca passava. Então eu tive que parar para ir lá como se ela viesse. Tem um filme que mostra isso, assim, um filme que é um... Eu cito algum filme meio bizarro aqui, né, no podcast. Mas tem um filme que chama Cela. É um filme que é um terror psicológico, assim, danado e tal. Que eu vou resumir bem resumidamente, para não ficar tão grande, mas uma psicóloga, ela começa a entrar na cabeça das pessoas com uma máquina que ela usa, e ela vai entrar na cabeça de um serial killer. E quando ela entra na cabeça desse serial killer, a primeira instância dele que aparece é justamente a criança dele. Uma criança bem tímida, que nem parecia aquele cara todo grandão, assim, que matava gente e tal. Mas chega a criança dele e a criança meio que vai mostrar pra ela as coisas que ela viveu.
que ele viveu, né, aquele serial killer, mas mostrando como ele viveu algumas coisas na infância, né? Então a criança dele começa a mostrar e aí a psicóloga começa a ver aquilo e fala: caraca, agora eu entendo o que aconteceu com você pra você se transformar nesse, entre aspas, monstro que tá aqui e tal. É, então é como se eu tivesse, é como se você, pessoa adulta, eu tive que fazer isso e tenho ajudado pessoas a fazer isso, e você pudesse olhar para sua criança, tal como um pai ou uma mãe olharia para o seu filho e talvez estivesse junto dela ali para acolher, para poder deixar ele expressar o que está sentindo e diante daquela expressão, depois de acolher bastante, poder chegar e falar: olha, mas a culpa não é sua, tô aqui para te apoiar e vamos ver o que a gente faz com isso e tal. Então é isso, sabe, pessoal, o que eu quero trazer o que eu quero trazer hoje aqui pra gente é que a gente possa saber que tenho falado muito sobre a lama, né? Que essa lama ela não é definitiva, sabe? Que essa lama ela não precisa aprisionar a gente pro resto da vida, que ainda existe muita vida pra viver, muito jogo pra jogar. E isso vai depender muito do quanto a gente, volta para os indicadores, né? Guarda esse segredo mais ou menos, cuida dessa história, se dá um suporte para isso. De vez em quando você, enquanto pessoa adulta, pode ser que você não tenha ainda suporte familiar. Tenho escutado relato de algumas pessoas adultas que vão tentar falar na família sobre isso, e a família muitas vezes, mesmo depois da pessoa adulta falar com todas as palavras, as coisas, mesmo se a família tem muita dificuldade de acolher, de aceitar, mas esse processo é um processo que começa consigo, sabe? Onde a pessoa que passou, ela pode começar a se dar um acolhimento e tal, e talvez isso acontecendo, talvez seja até possível encontrar esses recursos em amigos, em companheiros e companheiras, e talvez até na família mesmo. Tem vezes que a família também se abre a essa possibilidade, passando ali por uma dificuldade de quebrar com esse ideal de família e tal. E é nesse ponto que foi um pouco do que eu escrevi lá no comentário no Instagram, né? Quando eu vi a resposta da pessoa dizendo que isso não ia dar em nada, né? E eu coloquei é que eu sabia que a frase vinha da questão da responsabilização, né? Que talvez não desse em nada, que o abusador não fosse preso, mas que me pareceu, eu não posso dizer que eu não tô lá observando de perto, chegando perto da família, mas me parece que todo o processo, se a gente parar pra ver, tiveram vários ganhos e que muita coisa aconteceu. Eu me peguei um pouco na palavra nada, não vai dar em nada. E eu pensei assim, tá, juridicamente pode ser que não dê em nada, mas vamos reconhecer aqui que teve uma criança de 4 anos que pôde ver aquilo que aconteceu. Não sei se ela tinha algum tipo de informação a priori, mas ela pôde chegar para os pais, para a mãe e contar o que aconteceu e descrever o que aconteceu e que aquilo era errado. Essa família pôde acolher essa criança e inclusive essa criança viu essa família fazendo um movimento, quer dizer, não sei se ela viu, né? Mas vamos supor que ela vai saber disso em algum momento. Mas alguma coisa foi feita, então essa família acreditou, validou o sentimento, acolheu a criança e ainda fez alguma coisa diante da figura do abusador. Então, assim, se a gente parar para imaginar esse quadro todo, é possível, eu não vou poder generalizar nada aqui, mas é possível que esse quadro todo traga um caminho bem diferente para essa criancinha de 4 anos, apenas 4 anos, do que um outro onde ela não tivesse falado sobre, sabe? Então, o simples fato de se ter uma fala com os pais, esses pais vão ver esse homem, esse amigo da família, né? Eu digo isso, que o abusador muitas vezes é esse que está acima de qualquer suspeita. Então, essa família já vê na figura do amigo da família uma figura de um abusador. Então, vamos supor que ele não seja preso ou algo do tipo, mas provavelmente eles não vão estar mantendo essa criança perto desse abusador, quiçá, talvez nem manter mais amizade, enfim. Mas essa criança, ela não precisa enterrar essa experiência dentro dela. Não sei se enquanto essa família tem diálogo e habilidade para poder dar o espaço necessário para a criança poder se cuidar e falar, se expressar, tal como eu falei aqui.
Mas essa criança pôde falar, não ficou com aquele enterrado dentro dela. Então, é muito provável que depois dessa ação ela não seja abusada sexualmente novamente por essa mesma pessoa, que ela não tenha que conviver com essa pessoa no dia a dia, porque isso acontece muito em muitos casos de abuso. A família sabe daquilo e ela pôde reforçar talvez um lugar de que eu posso contar com os meus pais. Quando eu falo para eles, eles acreditam em mim. Então, de alguma forma, ela pode não ter rompido com essa estrutura da família para ela. Diz assim, eita, não, aqui é um lugar seguro para mim, ao invés de passar a ver aquilo como um lugar inseguro. Então, olha quanta coisa aconteceu, por mais que, infelizmente, juridicamente falando, não aconteceu nada com o abusador. Mas isso para mim, olhar dessa perspectiva, olhando um pouco mais para aquilo que a gente pode ver de vida e de potência nesse tipo de situação, me mostra o quanto a gente pode não se deixar abater totalmente pelo impacto que é saber que o abuso sexual aconteceu nas nossas proximidades, nossos familiares, crianças e tal, e dizer assim, eita, tem algumas coisas para fazer. Lógico que em relação às pessoas adultas, tem vezes que esse lugar, essa mobilidade, esse lugar do que tem a se fazer ainda, como já falei em outros episódios aqui, não é tão simples. Então muitas vezes não vai dar para poder mandar prender a pessoa porque a pessoa já morreu, ou não dá, depende do tempo, não sei se prescreveu já ou não e tal. Muitas vezes não dá para contar para um pai e para uma mãe, porque esses familiares não estão mais vivos também, ou então não estão perto, enfim. Muitas vezes essa urgência ou esse benefício que teria fazer alguma coisa enquanto a violência está muito próxima ali, temporalmente falando, muitas vezes as pessoas adultas não vão ter. Mas ainda assim, não ficar no segredo, no silêncio, que talvez seja só de si consigo naquele primeiro momento, ajuda a diminuir o dano que o abuso pode causar, sabe? Então que a gente possa entender que realmente tem coisas a serem feitas, que existe mais luz no meio dessa lama do que a gente consegue ver nesse primeiro impacto que o abuso gera, sabe? Quando a gente sabe dele. Então, assim, eu quero passar com esse episódio que a gente saiba que existe muito mais esperança nessa temática do abuso sexual do que a gente costuma ver logo de cara. Logo de cara o que a gente costuma ver é a dor, o sofrimento, a impotência, ou não vai dar em nada, e eu vou fazer um episódio só sobre isso, sobre o sentimento de impunidade. Sentimento não, né? Na verdade é a situação concreta e real, né? Andamos falando sobre machismo por esses dias aqui no podcast. E existe sim uma sociedade que deixa os autores de violência muitas vezes impune. E isso é uma grande camada do muro do silêncio. Mas enfim. Isso fica para um próximo episódio. Mas o que eu quero trazer é que quando você olha para o abuso sexual, você não vê possibilidades. A gente não costuma ver potência, luz, vida e tal. E eu quero dizer assim, olha, seja na criança, quando acontece, ainda tem muita coisa a ser feita. Eu lembro quando o João Villacorta, o psicólogo que eu já citei aqui da frase dele e tal, que ele tem um trabalho muito bom. Lá no podcast do Revelando você já tem duas entrevistas dele com a gente e tal, duas participações dele. E o João Villacorta, ele disse que lá no trabalho, que ele trabalha com criança e adolescente, né, que foram vítimas de violência, muitos de abuso e tal, e que algumas pessoas se espantam quando elas vão lá no Cerca, que é o lugar que ele trabalha, e veem crianças felizes, crianças alegres e tal. E eu fiquei, isso quando ele falou isso, eu fiquei super emocionado, que eu falei, caramba, que massa que muitas crianças estão podendo ter esse suporte profissional e estão podendo não imprimirem essa marca de sofrimento que se arrasta pro resto da vida, sabe? Mas estão podendo ali já poder ir cuidando, e a família também e tal, e já encontrando a leveza, a alegria, a espontaneidade e tal, que é o universo infantil, né? Então é difícil olhar para uma criança, dizer assim, aquela que sofre de abuso e imaginar ela feliz, leve, brincalhona e tal. Mas se ela pode ser cuidada, se alguma coisa é feita ali, é possível que ela se reencontre com isso, ela não se perca disso dela, sabe? Então isso é assim ali na criança, mas isso é assim também para você que é adulto, sabe? Dá um pouco mais de trabalho, dá. Porque a gente vai ter que, como eu falei, esse quebra-cabeça aí é um pouco mais complexo. Muitas vezes você já viveu muitas outras experiências ao longo da vida que reforçaram o trauma e tal, mas é muito possível que a gente possa encontrar um lugar muito mais leve pra gente na vida, sabe? Enfim, pessoal,
é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Se você por acaso tiver alguma dúvida e quiser saber mais do assunto, você pode mandar algum e-mail aqui pro, pro e-mail do podcast, né, que é o dalamaluz@gmail.com. E se você também quiser saber mais sobre esse conteúdo, você pode me seguir nas redes sociais, no Instagram principalmente, pelo @guilhermeassunção.psi, sem o cedilha e sem um tio, né? E é isso, pessoal. Compartilhando com vocês um pouco mais de tudo que eu venho vivendo por aqui. Espero que faça sentido para você e a gente se encontra no próximo episódio. Um abraço.